Boa tarde, minhas colegas e meus colegas servidores públicos brasileiros. Nós estamos aqui hoje numa edição extraordinária, dada a urgência do momento, na TV do servidor aqui em Brasília, na capital federal. A TV que é a cara do servidor e da servidora pública brasileiros. Nós vamos tratar hoje aqui com vários representantes do setor público de um tema que diretor da FENAFIM, a Federação Nacional dos Fiscos Municipais Brasileiros. Estou aqui do lado com Alex Canuto, presidente da ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e estou ali mais adiante com Francelino Valença, lá do nosso Pernambuco, diretor da FENAFISCO, da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais Brasileiros. E os temas são vários, né? Disse que o governo quer majorar a alíquota da Previdência, dizem que o governo quer adiar os reajustes amplamente debatidos, negociados, aprovados pelo Congresso Nacional, enfim, uma série de medidas. E eu pediria, então, que o Ricardo Ribeiro fizesse as suas considerações iniciais para que nós dessemos o pontapé nesse debate de suma importância para os servidores públicos brasileiros. Seja bem-vindo, Ricardo Ribeiro. Obrigado, Nilton. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Sem dúvida, estamos passando um momento de ataque, não digo nem aos servidores públicos, o ataque está acontecendo ao serviço público e ao próprio Estado democrático de direito, porque um Estado tão carente de serviços públicos como é o Brasil, hoje não podemos admitir que medidas como essas propostas pelo governo federal venham a tolir ainda mais os direitos dos servidores. Assim, é a hora dos servidores, sociedade civil, imprensa, unir e repensar que Estado que queremos, que Brasil que queremos, o tamanho do Brasil, a qualidade do serviço público que nós precisamos. Então, é hora de unirmos, conclamar todos os servidores, entidades sindicais, associativas, ligadas ao serviço público, que junte a Pública, que é a Central do Servidor Público, que realmente a gente possa esclarecer e buscar de uma forma conjunta uma solução que realmente defenda o Estado desse ataque que nós estamos sofrendo nesse momento. Acho que é isso aí. Agradeço, Ricardo, e a sua disposição de estar aqui em Brasília, na nossa capital federal, vindo do nosso querido Paraná, representando todos os nossos colegas do Fisco Municipal Brasileiro. E, Francelino, você como diretor da FENAFISCO, da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais, qual é a sua visão geral de tudo isso que está acontecendo? Boa tarde. Primeiramente, saudar a Pública e Nilton e a Pública pelo projeto de levar essa TV a toda a sociedade. É uma voz distoante, dissonante do que nós ouvimos na mídia comum, que tem só um tom. E o que nós estamos vendo nesse momento em relação ao pacote do governo, que alardeia aos quatro cantos, que há um déficit de cerca de 159 bilhões e que precisa ser saneado, é, na verdade, uma modificação do que deveria acontecer, do que ocorre em países de bem-estar social, como países europeus. Nós estamos vendo uma modificação da distribuição de renda. O que é que o governo está fazendo quando alega que tem um déficit desse montante? Ele diz que precisa cortar orçamentos, mas ele corta orçamentos da população. Ele corta orçamentos de quem mais precisa dos serviços. Há exemplo que foi feito nesse momento, uma proposta de redução do valor inicial que seria o salário mínimo de R$10.
para a população mais carente que mais precisa. Então, o governo propõe que reduza o salário daquele trabalhador, mas não propõe que taxe o que cobre de quem realmente tem dinheiro nesse país. Então, é uma inversão de transferência de renda. Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas agradecendo mais uma vez e dizendo que, na nossa ótica, não é um corte necessário, mas é um corte de modificação da estrutura do Estado brasileiro. Eu agradeço o Francelino por ter se deslocado lá do nosso Pernambuco para vir para a capital federal, para cerrar fileiras, na intenção de fazer um debate sério sobre todos esses temas. E eu provoco o Alex Canuto com a seguinte pergunta: que país é esse? Olha, é um país que está em crise, né? E que as pessoas, o governo principalmente, parece que está batendo cabeça na hora de sair da crise. Está tomando medidas desesperadas ou então fazendo pirotecnia. Está jogando para a torcida ao invés de atacar o cerne do problema. Essas medidas anunciadas a semana passada, por exemplo, elas ou são inócuas ou vão gerar problemas ainda maiores. No caso de adiamento de reajuste, já existe jurisprudência do STF e STJ dizendo que é direito adquirido. Portanto, se o governo tentar mexer nisso, vai ter uma enxurrada de ações judiciais que vão produzir esqueletos, vão produzir contas a serem pagas pelas gerações futuras, por algum governo futuro. Então, é você aumentar o tamanho do problema, não resolve. E o governo diz que precisa, está faltando dinheiro, precisa cortar aqui e ali. Só que é o seguinte, na medida em que ele muda a meta fiscal de 139 bilhões de déficit para 159, e diz que está tomando essas medidas aí para tentar segurar as contas públicas, é muito complicado quando ele diz que as medidas são só em cima da classe média. É só em cima de arroxo salarial, que é com adiamento de reajuste e aumento de tributo, sim, do PIS/COFINS no combustível. Não houve aumento do imposto de renda porque a pressão foi grande. Mas há também no pacote aumento do PSS de 11% para 14%. Ou seja, onera-se a classe média, enquanto beneficia-se amigos do rei. Enquanto, na mesma semana da votação do impeachment, houve a anistia para caloteiros de impostos rurais, houve a redução do fundo rural de 2% para 1,2%, e agora ainda o Congresso, para completar, possivelmente pode desfigurar o refis, a MP do refis que já tinha sido enviada, e também aprovar um fundo eleitoral. Então, nesse tipo de situação, onde gasta-se mais recursos públicos, com esse déficit que a gente tem, para beneficiar setores aí do poder, é muito complicado dizer que a classe média tem que pagar a conta com aumento de combustível e arroxo salarial. Nós ouvimos aqui a resposta, a indagação, que país é esse? E eu retomo a discussão com um tema específico, a proposta de majoração da alíquota da Previdência Social, ou seja, dos descontos previdenciários. Qual é a sua visão sobre isso, Francelino? Bom, já foi desmistificada a suposta tese de déficit da Previdência. Em 2015, nós temos os dados que tem superávit de mais de 10 bilhões. Então, é um número mais que o governo brinca em relação à questão do que arrecada e dos repasses de valores que ele faz. Então, ele quer onerar o servidor. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dizer que ele quer onerar a sociedade. Vamos ter uma ideia. Por exemplo, quando o governo propôs que vai aumentar, ou melhor, diminuir em R$10 o salário mínimo em relação à previsão inicial, para uma economia de 3 bilhões, a pergunta que não quer calar é que, segundo o País, por exemplo, está sendo anistiado com o novo refis mais de 500 bilhões. Então, ele punde em 3 bilhões a economia, em R$10 o trabalhador, e, ao mesmo tempo, aos grandes empresários que foram autuados, dá um benefício de 500 bilhões. Segundo os dados da Receita, fala-se em 80 e poucos bilhões, para recuperar 8 bilhões. Então, um cálculo para o povo que está em casa entender. Vou pelo dado da Receita nesse momento. Vou nem usar o País. O País deve ter alguma fonte, é um jornal muito sério, que está falando em 500 bilhões. Então, o que é que ele pega? Ele abre mão, vamos ser mais beneplásticos, de 80 bilhões para receber 8. É um cálculo que eu não consigo entender. Sem contar que nesse país a sonegação é de 500 bilhões. As renúncias de mais 500 bilhões. A gente está falando de mais de 1 trilhão que o governo não vai atrás. E, ao mesmo tempo, quer impor ao servidor público um ônus para pagar uma suposta conta de déficit. Eu vou dizer que é suposta, porque tem como ir atrás disso. Se tem como ir atrás e não se cobra, eu vou chamar de suposto déficit. Inclusive orçamentário. Tem como ir atrás.
a gente sabe onde está o dinheiro, onde poderia fazer. Então, se o governo resolve fazer isso, e uma medida que ele faz, que quando eu vi eu até fiquei emocionado, que é o salário inicial das carreiras em R$5.000, ele está fazendo um movimento de dizer o seguinte: o servidor público, que ainda é uma voz da sociedade, que ele é concursado, ele estudou, tem conhecimento e que se opõe a certos poderes políticos que tentam vender o Estado, ele diz o seguinte: vamos diminuir a procura e a capacidade desses servidores. Vamos fazer com que os melhores quadros e as melhores pessoas, os que mais estudam, fiquem de fora. Ele está dizendo o seguinte: não precisamos de pessoas altamente capacitadas e competentes para fazer vez aos projetos de destruição do Estado que nós temos. Queremos implementar um Estado social, um Estado liberal, sem nenhum direito social. E precisamos o quê? Atacar quem faz contraponto a isso. Nos atacar. Qual é a sua visão sobre isso, Alex? Visão, assim, é muito complicada essa mensagem que o governo está passando, porque essa disputa na crise fiscal é muito clara. São as instâncias meritocráticas, sabe, aqueles servidores que entraram por concurso público, que atuam com melhoria de gestão e no combate à corrupção, à sonegação, a todo tipo de crime, contra a classe política, o estamento burocrático, do qual já falava Raimundo Faoro, que quer se manter no poder a qualquer custo. E para isso ele ataca, ele desprestigia justamente essas carreiras que combatem a corrupção, sabe, e que combatem aí os desperdícios de recurso público. A mensagem que o governo está passando é o seguinte: olha, você de classe média, você que quer estudar para passar um concurso, seu salário vai ser diminuído. Enquanto você que sonega imposto, nós vamos arrumar uma anistia para você, e a anistia, ela sempre é ruim, porque ela sempre estimula o delito a continuar acontecendo, porque a pessoa pensa, vai vir uma anistia no futuro. Então a mensagem do governo é: para quem estudar para concurso, vá para o mercado agir de forma imoral, antiética, não pague imposto, que daqui a pouco vem uma anistia para você. Essa é a mensagem que está sendo passada. Isso é muito complicado. Então, assim, é uma disputa clara, de um lado, a sociedade que trabalha, que paga imposto, que estuda, contra aqueles que vivem fora da lei, vivem aí de favores do governo, de boquinhas. Está muito clara essa disputa, né? É isso aí, Alex. Ricardo, os grandes jornais, as mídias sociais têm divulgado que as fraudes e a má gestão do nosso sistema previdenciário fazem sangrar recursos na ordem de mais de 50 bilhões ao ano. Como é que você vê essa denúncia com relação a essas fraudes e essa má gestão e essa quantia fantástica de mais de 50 bilhões no contexto desse nosso debate? Isso aí é muito mais que isso, sabe, Nilton? Hoje fala a sonegação no Brasil de em torno de 500 bilhões de reais. E o governo nada faz para coibir isso. Ele desestrutura as administrações tributárias, não investe, sempre agindo de maneira desleixada, concedendo desonerações, muitas vezes dúbias, e isso tem causado grande prejuízo para os servidores, e acaba, né, carreando para isso, querendo aumentar a alíquota de previdência, como bem o Francisco colocou ali, como é que vai, o número, a conta não está fechando. O governo pensa em economizar 8 bilhões, mas tem um déficit de 150 bilhões hoje. Então, se eu entendi das colocações do Ricardo, do Francelino e do Alex fazendo a síntese com relação à proposta de majoração da Previdência, nós temos o seguinte quadro: fruto da má gestão e de fraudes, nós temos uma sangria de recursos de mais de 50 bilhões. Como bem colocou o Ricardo Ribeiro, com sonegações mais de 500 bilhões. Então a proposta do governo, ao invés de combater fraudes, de combater a má gestão, de enfrentar com galhardia, com coragem, com disposição a sonegação de recursos da Previdência, ele propõe transferir toda a responsabilidade aos servidores públicos pela ausência do governo no combate às fraudes, à má gestão e às sonegações. É isso mesmo que eu estou entendendo, Francelino?
Eu vou mais além, eu vou tentar transmitir para quem está nos ouvindo, para os ouvintes, de forma mais simples, porque nós somos técnicos e é complicado, né? Número é uma coisa chata, difícil, mas deixa eu tentar traduzir a coisa. Este é o momento ideal para o governo, né, principalmente um governo que é liberal, fazer as reformas que ele quer. Vou dar duas coisas que estão aí. Primeiro, diz que tem que diminuir os gastos do servidor público porque onera os cofres do Estado e precisava respirar. Primeiro ponto. Se fosse verdade, porque neste momento está tramitando um projeto de lei que delega a particulares o poder de fiscalizar. Eu quero entender isso. Como é que está discutindo neste momento, inclusive há discussões da possibilidade da volta do financiamento privado de campanha. Nós sabemos muito bem o que isso vai causar, pode causar. Neste momento tem um projeto de lei tramitando para dizer o seguinte: as fiscalizações poderão ser transferidas para uma empresa. Então, as fiscalizações, por exemplo, e aí nós vivemos esse momento há muito pouco tempo, que é a questão da fiscalização agropecuária, que nós vimos um processo que aconteceu nesse país, né, de carnes que estariam sendo comercializadas sem o condicionamento, sem a qualidade necessária ao consumo humano, que prejudica a sociedade. E isso poderá ser transferido para uma empresa privada, e nós sabemos muito bem que pode acontecer nesse país de alguma ingerência política nesse aspecto. Eu não quero nem citar nomes, até porque, como eu trabalho no fisco, eu tenho que respeitar alguns sigilos, e o fiscal eu tenho que respeitar, mesmo que a pessoa que tenha cometido um crime, um ilícito tributário, sonegação fiscal, está lá na lei dizendo o seguinte: nós temos que prometer cumprir o sigilo, essa pessoa tem que ser protegida até que a coisa avance, quer dizer, uma inversão total. Além disso, há um outro projeto de lei que está em andamento, essa da terceirização, e outro, né, que mais à frente a gente vai falar, mas eu quero fazer um gancho e lembrar o seguinte: se a questão fosse apenas tributária, porque o Estado não taxa lucros e dividendos, que pelos cálculos de 2015 daria um incremento de 43 bilhões de reais. A economia em 20 anos seria, a economia, os recursos que iriam entrar seriam na faixa de 900 bilhões de reais, próximo de 1 trilhão. Por que não taxar isso, em vez de tirar do trabalhador, de cada trabalhador, 10 reais? 10 reais do que mais precisa. Parece-me que o governo, além de não querer enfrentar o combate às fraudes, a má gestão e a sonegação fiscal, ele adota uma aritmética que nós não aprendemos em nossas escolas, em nenhuma instância de nossos estudos, porque é uma aritmética que usa números distorcidos da realidade e de todo o contexto que envolve essa discussão da previdência social em nosso país. Agora, eu gostaria, Ricardo, que você aprofundasse mais essa questão da fragilização das carreiras típicas de Estado, em especial a tua vivência no fisco municipal, no convívio com seus colegas em todo o país, porque ao propor a redução dos vencimentos iniciais da carreira, como bem colocou o Francelino, nós, de certa feita e de certo modo, estamos afastando os melhores quadros, porque através do desincentivo financeiro, obviamente que o serviço público não continuará sendo mais atrativo às melhores inteligências. Eu queria que você discutisse um pouco mais sobre isso. Tá. O serviço público em si tem sofrido grandes ataques. Na administração tributária, em especial, não está sendo diferente. É o setor da administração que realmente sempre primou por quadros altamente técnicos, super preparados, capazes de realmente fazer sua função. Com esse cenário que o governo está apresentando, com essa limitação, nós vamos perder qualidade. Aí dá margem para surgir projetos como o do senador Anastasia, foi lembrado ali pelo Francenildo, que é uma verdadeira aberração, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista jurídico, que nós vamos... A fiscalização não pode sofrer esse tipo de dar margem a isso. Como que vai se delegar a iniciativa privada, o poder de polícia, que é consagrado na Constituição?
Não dá para a gente aceitar uma situação dessa. Vamos perder qualidade, já temos essa... Até parece que o governo está colocando de propósito esse enfraquecimento das carreiras, colocando essas limitações para fragilizar a categoria, para emplacar a terceirização, que é dentro da nossa vivência, principalmente no âmbito do município. Isso aí, a gente sofre ataque diariamente nesse sentido. Vindo um projeto desse, com certeza os municípios que mais sofrerão com isso. Alex, você como um especialista em políticas públicas, gestão governamental, como é que você analisa essa questão? Olha, a desestruturação das carreiras, a redução de salário inicial, isso é uma peritecnia. Como diz o João Aurélio, nosso colega de carreira aí, que me antecedeu na Nesp, o governo está anunciando um produto, um desconto que ele conseguiu num produto que ele não vai comprar, porque os concursos estão suspensos no governo federal por falta de recursos. Então ele está fazendo um jogo de cena, dizer, vou economizar. Mas se não vai ter contratação, a economia é zero. Ele supõe uma contratação que não vai ter para daí debitar o custo dessa redução de salário, porque os atuais servidores, por garantia legal, não vão ter salário reduzido. Seria as gerações futuras, se houver concurso, quando houver. Agora, por que essa cortina de fumaça do governo? Porque quando ele anuncia o aumento da meta fiscal, o aumento do déficit de 139 para 159, ele precisa encobertar isso com uma notícia que pareça positiva. Então, o que ele faz para agradar o mercado? Ele dá uma paulada nos servidores, dizendo, eu estou abaixando o salário dos servidores, eu vou adiar concurso. Só que, primeiro, quando ele diz que vai abaixar, é mentira. Ele vai abaixar de servidores que ele não vai contratar. Não vai, certo? E o adiamento de reajuste, ele vai gerar um esqueleto dentro do armário que lá na frente vai ter que ser pago. Essa conta, alguém paga a conta sempre. Tanto é que o mercado não caiu na conversa mole do governo, não houve grandes mudanças, e hoje, quando foi anunciada a desestatização da Eletrobras, aí sim a Bolsa subiu, com uma medida efetiva que agrada o mercado, e não simplesmente com uma pataquada, um teatro, para agredir servidor. E como eu digo, parece assim, aquele time que está quase sendo rebaixado, aí não tem o que fazer, o dirigente vai lá e começa a insuflar a torcida para xingar o time adversário. Ah lá, tá vendo? Vamos xingar como forma só de massagear o ego ali, sabendo que o time vai ser rebaixado. E o Brasil foi rebaixado aqui, de 139 para 159 bilhões, aumenta o nosso déficit. E o governo não ataca onde precisa atacar, que é na receita. A receita... ela decaiu, foi frustrada, não tanto pela inflação, não é questão nominal, não. É frustração de entrada, é com anistia para sonegador, e outras frustrações de receita que o governo está fazendo na condição de benesses para os amigos. Liberação de emenda parlamentar, isso é bom colocar também aí no caso de gastos, mas um gasto que a emenda ela não é muitas vezes planejada com os princípios de política pública, de eficiência, eficácia e efetividade. O objetivo maior é agradar uma base parlamentar, ainda que seja um dinheiro repassado para um governo do Estado, para uma prefeitura, para um programa específico. Ela não é o recurso público gasto da forma mais efetiva, é um recurso público gasto conforme o interesse político do parlamentar. E para a liberação dessas emendas, pelos interesses políticos do governo no Congresso, foi gasto aí um dinheiro público considerável, que aumentou o rombo, mais ainda, e agora ele precisa cobrir de alguma forma. Não tem como cobrir, ele vai prejudicar as carreiras de servidores sem fazer economia efetiva, sabe? É uma perfumaria, uma cortina de fumaça que está sendo colocada, mas que hoje aí, graças à internet, à nossa capacidade de comunicação, nossa capilaridade, nós servidores estamos desmentindo isso aí, desmascarando essa falácia e mostrando para toda a sociedade que a gente só sai dessa crise com medidas efetivas, combatendo quem causa a crise, sonegador e desperdiçador de recurso público, e não em cima dos servidores, em cima da classe média aí que tem que pagar mais caro na gasolina, na bomba, para custear as benesses para os amigos do governo. Isso é um absurdo. Uma medida inovadora, como anuncia o próximo governo, Francelino, é a aplicação do teto constitucional. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, deve ser aplicado o teto constitucional. Está previsto, deve ser aplicado, mas deve ser aplicado a todos. Esse teto, ele muitas vezes é desrespeitado. Se utiliza de alguns mecanismos para se dar vantagens indiretas. Deveria ser no teto.
mas deveria ser no teto todo mundo, inclusive os políticos deveriam receber no teto. Há várias verbas, quer dizer, quanto é que ganha um parlamentar? Quanto ganha um presidente da República? Como é que é mantida essa estrutura? Né? Pelo que nós sabemos, um dia desse aí houve uma matéria no jornal, me corrija se eu estiver errado, que até um funcionário teria recebido, que não é nem da República, teria recebido um apartamento funcional. Foi noticiado em todos os locais. Né? Quanto é que vale isso? O que nós precisamos demonstrar é que nós, como servidores públicos, somos, querendo ou não, um grupo de pessoas que se contrapõe a esse tipo de ação, de atitude. E por que querem massacrar um pouco? Porque querem diminuir essa força para modificar o estado social. Nosso país é um país de alta concentração de renda. Quando se falou em aumentar, diminuir o suposto rombo, se falou em aumentar e taxar mais o imposto de renda, chegando a uma alíquota de 35% para os mais ricos, que os mais ricos serão os que ganham 20 mil, acima de 20 mil serão os supostos mais ricos desse país. E geralmente eles estão falando de servidor público, e iriam taxar os servidores públicos em 35%, que é quem recebe no contra-cheque. Quem recebe 100 milhões, eu não vou nem dizer o nome de um empresário que recebeu 100 milhões, recebeu por lucros e dividendos. Ele pagou 0 de imposto de renda. Por que não taxar isso? Não é um país diferente. E para ficar bem transparente que isso é uma coisa orquestrada, não é uma coisa solta, não é uma coisa muito bem feita, tem 2 projetos aí no Congresso Nacional tramitando para avaliação do desempenho do servidor público. Né? Um deles é a cada 6 meses o servidor tem que ser avaliado. Isso quer dizer que eu, como auditor fiscal, vou ter que estar preocupado a cada 6 meses, estar estudando direitinho para passar no teste. Porque é um teste. Em vez de eu estar preocupado em combater sonegador, em denunciar, em comunicar ao Ministério Público que ele é um criminoso, não estou falando do bom empresário, não falo do bom comerciante, eu falo daquele mal, eu falo de quem sonega nesse país. Em vez de eu estar preocupado com isso, vou estar preocupado em passar no teste. E no teste, pessoal, presta atenção, um auditor fiscal, um delegado de polícia, um fiscal do IBAMA, um colega do controle interno, vai estar preocupado com o seguinte, em saber se, está lá na lei, viu, na proposta, se eu sou bom em relacionamento interpessoal. Vai ter nota para isso. Se eu sou bom, por exemplo, se eu tenho um foco e eu sou uma pessoa confiável, se a confiabilidade minha em relação ao meu cliente. Agora, o meu cliente, muitas vezes, é aquele que está cometendo ilícito. Então, como é que um policial vai ter confiabilidade no seu cliente, que às vezes é um traficante? Mas está lá, faz parte isso aí, se ele vai conseguir passar para o seu cliente se ele é confiável. Se ele consegue compartilhar o seu conhecimento. E como é que uma estrutura de investigação pode compartilhar certas coisas? Eu fico imaginando coisas subjetivas que são feitas para impedir que nós funcionemos da melhor forma. Então, é um país que eu posso dizer, sinceramente, no momento de crise, que muitas vezes, sob um discurso falso, se faz as maiores investidas contra. E para ter exemplo, para passar a palavra para outro colega que queria falar, e deve falar, é um assunto muito instigante, se fala que servidor público nesse país tem muito, tem demais, ninguém aguenta mais servidor público. Até tanto que tem programa de demissão voluntária, porque tem servidor um batendo no outro. É o argumento do governo. Segundo o dado da OCDE, no Brasil da gente, para cada 100 habitantes, nós temos 12 funcionários públicos. 12% é funcionários públicos. Em países desenvolvidos da OCDE, a cada 100, 21, quer dizer, é o dobro do nosso país. Em países mais desenvolvidos ainda, vou citar a Dinamarca e a Noruega, 1/3 da população a cada 100 é servidora pública. São os países de bem-estar social. O que é que eles querem fazer? Diminuir ainda mais o pouco quantitativo de servidores que tem e dizer o seguinte à sociedade: vocês podem viver cada um por si. E talvez cheguemos, com certeza, em níveis de países muito mais subdesenvolvidos do que o nosso, né? Inclusive falando que a carga tributária é altíssima. Já vim aqui uma vez e disse que não é verdade. Os países mais desenvolvidos têm uma carga tributária bem maior e bem distribuída. E agora eu faço uma provocação para vocês três. Eu gostaria que vocês discutissem qual é a importância ou o papel da administração pública profissionalizada nessa nossa sociedade complexa, que é a sociedade brasileira, também nessa nossa democracia representativa não menos complexa, em que estamos todos imersos e vivendo os seus efeitos. E eu gostaria que você começasse esse bloco, Alex, fazendo essa discussão, ressaltando qual é o papel dos servidores públicos na concretização das políticas públicas de bem-estar social nesse país. Com certeza, é um papel muito importante,
a gente tem no Brasil, nas últimas décadas, uma criação e consolidação de um serviço público meritocrático, baseado em mérito, em eficiência, em gestão por resultados. Isso vem já desde o final dos anos 80, vem sendo consolidado, as carreiras vêm se expandindo, e você cria um corpo de funcionários públicos qualificados que se mantém no Estado ao longo do tempo e perpassa vários governos. A população elege aqueles seus representantes, cujas propostas mais combinam com seus interesses, e os governos passam em cima, né, dessa máquina e direcionam a máquina um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas a execução, a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, ela é feita por um corpo técnico qualificado. E existe assim, a meritocracia tanto na investidura, ou pelo menos deveria existir, né, na captação de quadros, como depois na progressão funcional. Então, todas as carreiras, elas pelo menos foram planejadas assim no começo. Encontra-se uma certa dificuldade, porque o Brasil, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, a administração pública federal ainda era mais que hoje, né, permeada por nepotismo, apadrinhamento político. Depois você vê também o aparelhamento partidário surgiu, e todas essas coisas nocivas, elas são enfrentadas justamente por essa massa crítica meritocrática investida prioritariamente por concurso público, que está aí na máquina pública. São carreiras de Estado, carreiras que muitas vezes não têm correspondente na iniciativa privada. E isso, por exemplo, é mais uma das falácias que o governo colocou quando anunciou aí no PowerPoint a diminuição de salário inicial de carreiras. Ele fez um jogo para a torcida, né, como eu já falei, mas quando ele fala o salário tem que ser 5 mil, porque nós vamos comparar aqui quanto que um economista ganha, né? Só que quando você presta um concurso para ser, como meus colegas aqui, auditores fiscais, não importa se você fez faculdade de economia, administração, ciência política, direito, arquitetura, o que foi, né? Você passa a ser um auditor fiscal, passa a ser um policial, passa a ser um especialista em políticas públicas e gestão governamental. E são carreiras que não têm correspondente no setor privado. Porque você tem responsabilidade de Estado, você tem o poder de polícia no sentido jurídico, como os colegas auditores têm o poder de autuar, sabe? Poder de interferir na esfera privada. E você não tem isso na iniciativa privada. Então o governo pega o curso que o servidor fez na graduação e compara com a iniciativa privada. É malandragem, é caô do governo para justificar o injustificável. Isso, assim, é um absurdo total você fazer isso. E a outra falácia do governo é dizer, as carreiras de Estado, algumas citou o exemplo da carreira de gestão, né, que no caso é a minha carreira, faz parte das carreiras de gestão. O recém-formado entra ganhando 17 mil. Mentira. Mentira do governo. No último concurso, a média de idade foi de 34 anos na entrada. Boa parte das pessoas que entram, dos colegas que entram com experiência profissional, entram com pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil, no exterior. Tem, claro, colegas muito esforçados que entram com poucos anos de formado, mas isso é a minoria. O governo não pode pegar 1, 2, 3 exemplos, que corresponde a 4, 5, 6, 10%, e dizer, é para recém-formados. E ainda que seja, se um recém-formado conseguiu entrar num concurso, estudou e passou competindo com pessoas que têm experiência profissional, que têm pós-graduação, ele tem sim que ganhar um salário. O concurso público, o salário como foi colocado aí pelo governo, o concurso público é a forma de captação de investidura em cargo público mais democrática que existe. É meritocrática e democrática, porque abre oportunidade para todo mundo. Hoje, tivemos aí nas últimas décadas uma grande popularização das universidades, então hoje está menos difícil, está cada vez mais fácil você obter um diploma universitário. Com o diploma, qualquer cidadã brasileira que estude tem condição de disputar um cargo por concurso público. Já o cargo de apadrinhamento político, não. Já o cargo de confiança é diferente, né? Então, assim, ali o governo não ataca muito, sabe? Ali você mantém ainda, hoje no Brasil, uma parte do Estado que é loteada, fatiada para ocupação por critérios políticos. E é isso que nós, as carreiras de Estado, a instância meritocrática dentro do Estado, temos que combater. Temos que disputar esse espaço com nepotismo, apadrinhamento e aparelhamento. E para isso precisamos de quadros. É com quadros qualificados, com investimento em formação e uma burocracia técnica perene dentro do Estado, é que nós vamos poder gerar mais resultado e prestar serviço, executar políticas públicas de uma forma que atenda cada vez mais às necessidades do cidadão. Porque é ali que nós temos que estar focados, na necessidade do cidadão, e não em picuinhas políticas e em disputinha de cargo de confiança. Não, é o cidadão que tem que ser o foco. E para isso precisamos, claro, de carreiras de Estado estáveis e formadas por servidores qualificados. Ricardo.
Hoje discute a questão da estabilidade no serviço público, né? Tem defendido aí a estabilidade é a garantia da continuidade no serviço público de qualidade, profissional, que realmente atenda o cidadão. Porque o fim da estabilidade dentro do serviço público hoje vamos abrir o caminho para o nepotismo, para facilitação do mau uso da coisa pública, porque essa questão essa falta de transparência na divisão entre o público e o privado sempre foi a entrada da corrupção dentro do serviço público. Então, se a gente tivesse um serviço público profissional, qualificado, meritocrático, até com a remuneração por metas, se for o caso, com certeza a gente vai ter uma garantia, uma continuidade, um serviço público melhor que atenda ao cidadão brasileiro em toda a sua essência. Francelino, nesse contexto aí da importância de uma administração pública qualificada nessa sociedade nossa complexa e que corrobore com a democracia representativa não menos complexa que a nossa brasileira, há quem costume brincar que a solução seria estatizar o Estado e privatizar o privado. O que você acha? Eu estava pensando aqui ainda no curso de relacionamento que eu tenho que fazer para tirar uma nota cheia na minha avaliação de desempenho se passar. Então eu espero que eu esteja sendo bem simpático, né? Você me dê um feedback para saber como é que eu posso fazer isso com minha chefe, porque senão eu posso ser demitido. Parece brincadeira, mas é verdade isso, está lá no projeto de lei. Quando eu penso no Estado, e nós pensamos ou concebemos o Estado, é um Estado a serviço de uma sociedade, é a serviço da população. E o que nós estamos vendo é o contrário, a gente está vendo a população a serviço do Estado, a população abrindo mão de direitos, abrindo mão de qualidade de vida para manter um Estado. Mas eu não falo de um Estado, eu falo do aparelhamento do Estado. Eu vou mostrar, já que você falou do público e do privado, eu vou mostrar aqui uma pizza que é da Autoria Cidadã da Dívida, que quem fez esse estudo, junto com outras pessoas, é uma auditora aposentada da Receita, Maria Lúcia Fatorelli, todo mundo conhece, né? Pelo menos se o serviço público conhece. Nós só chegamos a esses dados porque é uma auditora fiscal, porque conhece, porque está dentro, porque é capacitada, senão ninguém ia saber disso. E a pizza, eu vou mostrar para todo mundo ver isso aqui, pessoal. Essa pizza aqui, metade dessa pizza, o que vocês estão vendo aqui, dessa cor aqui, aliás, ao contrário, essa cor aqui é para pagar dívidas e juros. O que isso quer dizer? Que metade do que nós produzimos no país é feita para pagar os maiores juros que são colocados para pagar os rentistas. Enquanto, para a população, 44% é para pagar juros, tá? E são juros que o próprio governo se recusa a fazer auditoria. Aí é que eu não entendo, porque eu sou do Estado, sou auditor fiscal, sou obrigado a fazer auditoria em empresa para saber se ela está correta. Se estiver correta, ótimo. Se estiver irregular, a gente tem que autuar, tem que multar, tem que pagar o que é devido. Mas o governo se recusa a auditar essas contas, porque há indícios de que tem valores aqui que não correspondem ao original, que não são verdadeiros, né? Há suspeitas de quem estuda isso. Mas 44% para pagar dívida. Agora, para habitação, deixa eu ver aqui se eu acho habitação. Não, vou botar aqui, segurança pública, que está o caos no país, né? Todo mundo fala, está vendo aí alguns estados sendo ocupados pela Força Nacional. Segurança pública é gasto 0,33%. Nenhum por cento é dado para ter segurança nesse país. Outro dado, e a gente pergunta se isso é coincidência ou não, porque quando você reduz o investimento no público, vai surgir o privado. E o privado tem alguém, e às vezes são os amigos do dono do poder, que vai estar naquela empresa privada. Ou vocês acham que algum de nós, cidadãos comuns, iriam montar uma empresa para fiscalizar? Um outro dado aqui, por exemplo, em gestão alimentar, saneamento. Parece que o país da gente está bem saneado, porque 0,02% é gasto de saneamento. Então, nós estamos vendo, na verdade, o esfacelamento do Estado como nós concebemos, e ele ser utilizado, já que citou Faoro, né, dos donos do poder, de forma totalmente diversa do que deveria existir. E eu indago a população. Porque a gente ainda está em casa, parado, aceitando tudo isso. Um país que está mergulhado em corrupção,
E quem descobriu ou quem vem denunciando a corrupção são os organismos de Estado, somos nós, que identificamos muitas vezes lavagem de dinheiro, remessa de lucro para o exterior, ou alguém acha que a CPMF talvez tenha acabado porque onerava muito a população. Segundo dados, e alguns estudos apontavam onde estava indo o dinheiro, para onde ia o dinheiro. E ali começou a ver que o dinheiro estava indo para paraísos fiscais. Então, se está enxergando paraíso fiscal, pessoal, então os donos do poder resolvem, têm uma influência, uma ingerência para impedir que esse tributo existisse. Então a gente tem que começar a fazer com que a população, que nós mesmos em casa, fiquemos indignados. Não indignados com o que nos passa, mas indignados com a verdade e passemos a reivindicar o que é nosso. O Estado não é deles, o Estado é nosso, é da população. Eu sou servidor público, não de nenhum governo. Sou do Estado, sou servidor público de vocês. Nós estamos no final do debate dessa nossa primeira mesa, 2 outras irão acontecer. E eu gostaria que vocês, cada um de vocês, em 1 minuto, dissesse o que é que a sociedade brasileira pode esperar dos servidores e das servidoras públicas nesse país. Cara. Tá. Bom, o governo joga para a torcida com essas medidas demagógicas, paliativas, que punem o servidor público, ou tentam punir o servidor público. Aí eu faço um questionamento aí a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Principalmente nos meus colegas servidores dos municípios de todo o Brasil. O que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando? Vamos ficar quietos? Não vamos tomar nenhuma atitude? É hora da gente unirmos, somar forças, principalmente junto com a pública, a central do servidor, e realmente apresentar para o governo a força dos servidores públicos do país. Nós unidos, tenho certeza que a gente vai conseguir salvar o Brasil desse modelo fracassado aí que tem sido na administração pública brasileira. Muito obrigado. Alex, o que a sociedade brasileira pode esperar das servidoras e dos servidores públicos? Olha, se pode esperar algo no Estado, é dos servidores e das servidoras públicas, com certeza, né? É uma disputa muito clara. De um lado, a sociedade civil, que trabalha, que estuda honestamente, que anda dentro da lei, e que é representada dentro do Estado muito mais pelas instâncias meritocráticas, que essa própria sociedade pode ascender pelo concurso público, pelo mérito, pelo estudo, e de outro lado, o estamento burocrático, uma classe política que se encastelou no poder e que hoje usa de todos os mecanismos possíveis para se manter, com fundo eleitoral, com reforma política, com tudo isso. Então essa disputa é muito clara. É óbvio que todo cesto tem as maçãs podres, mas os servidores públicos, as nossas instâncias, elas cortam na carne quando tem um problema. Ninguém aqui acoberta problema, joga sujeira para debaixo do tapete. Quando acontece, aqui existe uma limpeza, coisa que nas instâncias políticas muitas vezes não existem. E não existe. Então, fica muito claro isso. De um lado, as instâncias meritocráticas trabalhando honestamente, e de outro lado, que anda fora da lei no alto escalão. Não estou falando só do bandido de rua, não, do bandido camiseta regata. Eu falo do bandido de gravata, de colarinho branco. Corrupto é bandido, sonegador é bandido e tem que ser tratado como tal. Então, nessa disputa aqui é muito clara. Os recursos públicos têm que ser direcionados para os setores do Estado que atendem os anseios da população e não benesse para uma classe de bandidos aí encastelados no poder há muito tempo nesse país. Francelino, o que a sociedade brasileira pode esperar das servidoras e dos servidores públicos? Bom, especialmente nós, né, do Fisco, da FENAFISCO, faz parte da FENAFISCO, mas o que nós estamos fazendo em conjunto, todos os servidores, né, isso aqui é um exemplo disso, antes de mais nada, defender o Estado de bem-estar social, um Estado a serviço da população. E a FENAFISCO está participando, inclusive, dos debates de reforma tributária. E uma reforma tributária justa, uma reforma tributária que quem tenha, e quem tem mesmo nesse país, pague imposto. E a população seja desonerada de pagar o imposto, modificando um pouco essa carga do consumo para quem tem renda. Mas quando nós falamos quem tem renda, é quem tem renda mesmo. O nosso país, há mais de 20 anos, isentou de pagar tributo os mais ricos. Então está na hora da população, em vez de embarcar num discurso de uma certa instituição, que eu não vou dizer o nome, né, para não ser processado, que diz que a gente paga tributo demais nesse país, devia dizer o seguinte: deve diminuir de quem ganha pouco e aumentar de quem
tem verdadeiramente dinheiro, quem são os donos do poder. Vamos pagar tributo sim, porque um país de bem-estar social precisa da educação que funcione. E não é pagando um ao professor ou socatando escola para as privadas funcionárias que você vai ter isso. Tem que ter uma saúde digna. Saúde digna não é sucateando o hospital público, colocando as pessoas em corredores para que planos de saúde privado ganhem mais recursos ainda. Tem que ter uma segurança pública que funcione. Não uma que a gente tem que contratar empresas privadas que muitas vezes têm integrantes dentro da cúpula dos poderes. Nós precisamos sim de um estado de bem-estar social e para isso estamos juntos como servidores públicos, mas a sociedade tem que acordar, tem que participar da política, tem que participar de debates, tem que deixar de ver coisas que não levam a nada e começar a dizer o seguinte: esse país não é de vocês não, é nosso. Obrigado, Francelino, Alex, Ricardo, colegas e colegas servidores de todo o país. Nós sairemos